Boa noite. Oi, meninas. Boa noite, Fabi. Letícia, Vivian, Darliane, Nayara, Jane, Ana Cris, Kelly, Daia. Boa noite. Gesian. Oi, amiga, Vivian. Ô, Vivian, vou fazer um vídeo outra hora e vou te dedicar, tá, amiga? Vai esperando aí, vou marcar você. Dai, oi, Dai, linda, querida. Oi, gente, obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada, Vanessa. Esse nome que reconfigure. Oi, Angie, Luísa, minha xará, Carol, Leila do Notei Que. Oi, meu amor. Ah, gratidão. Maria Lúcia, que honra! Tudo bom, minha querida? Tudo bom, minha gente? Boa noite! Gratidão! Bom, nós vamos conversar sobre relacionamento, tá? Sem tema muito específico. Vocês podem trazer as perguntas de vocês e a gente vai conversando, tá bom? Essa é a ideia, que a gente possa conversar de uma maneira descomplicada sobre relacionamentos. E quando eu digo relacionamentos, não são só relacionamentos afetivos sexuais, mas relacionamentos também pai, mãe, filhos, amigos, né? E algumas pessoas até perguntam assim, mas falar sobre relacionamento é um assunto preponderante em época de pandemia? A gente se relaciona o tempo inteiro com a gente mesmo, a gente se relaciona com, é, com tudo o tempo inteiro. Não existe um momento em que nós não estejamos nos relacionando. A gente se relaciona com os animais, com as plantas, com as pessoas. Então, sim, a gente precisa aprender mais do que nunca, principalmente em épocas difíceis, a se relacionar de uma maneira mais saudável, né? Eu acho que essa é a ideia. Boa noite, gente linda. Mãe, que saudades, mãe. Eu te amo, tá? Fica bem. Não fica passeando. Boa noite, gente. Boa noite. Vocês podem trazer as suas perguntas, tá? Podem trazer as indagações, as dificuldades de relacionamento, ou como vocês também estão descobrindo, se instrumentalizando mais, assistindo as lives, lendo coisas, conhecendo novas maneiras de lidar com os relacionamentos de vocês. Porque, gente, uma coisa a gente precisa ter certeza, que se relacionar é uma arte, e uma arte das mais complexas. Por quê? Porque a gente aprendeu a se perder do simples, né? A gente aprendeu a complexificar tudo, a gente aprendeu a rotular tudo, a gente aprendeu a modelar de um jeito que é certo para alguém, e aí a gente faz a coisa mais baseado em como o vizinho faz, em como alguém que a gente admira faz, e a gente se perde um pouco de se conectar com a nossa maneira de fazer. E a nossa maneira de fazer é que vai realmente nos trazer instrumentalização fidedigna para lidar com os nossos relacionamentos. A Márcia está perguntando como se relacionar com pessoas falsas. Pessoas falsas são pessoas com as quais tu precisa ter um relacionamento mais raso possível, né? Tu precisa, se for um relacionamento, porque se for um relacionamento pessoal, íntimo teu, eu não sei que tu, né, por que motivo tu acaba que tu tá aí. Mas assim, se for um relacionamento de trabalho, um relacionamento necessário, por exemplo, de trabalho, tu precisa ter uma educação e só, né? Não falar das suas coisas, tu já identificou que a pessoa é falsa, tu não tem por que levar suas joias para compartilhar com pessoas que não vão saber respeitar. Então, se relacionar é uma arte, e se a gente começar a se voltar mais pra gente, e se a gente pensar quais são as nossas lacunas em relação a tudo que a gente se viveu, né, as nossas lacunas com pai e mãe, como a gente se relacionou na adolescência, tudo isso vai formando a ideia que temos de relacionamento hoje, como a gente expressa o nosso sentir nos nossos relacionamentos. Então a gente precisa de um mapa de quem somos para hoje a gente se situar.
Para hoje a gente poder se relacionar de uma maneira saudável. Porque se eu tô vivendo relacionamentos ruins, se eu tô vivendo relacionamentos insatisfatórios, é porque eu tô aceitando eles, né? E eu não tô dizendo que é fácil se desvencilhar, eu não tô dizendo que é fácil, de repente, tu abrir mão daquilo, mas a gente precisa de muita força de vontade e decisão para poder abandonar um relacionamento disfuncional, seja ele na família, seja ele entre amigos, seja ele afetivo sexual, tá? Como agir em um relacionamento no qual você sempre demonstra o amor e o parceiro não? Como não se frustrar e não criar expectativas? Sheila, querida, tu já tá me dizendo que você sempre demonstra e ele não. Então tu já sabe que é assim. A gente não muda ninguém. Então, assim, o máximo que tu pode fazer é conversar com essa pessoa e falar das tuas necessidades, falar muito claramente do que tu precisa dentro de uma relação. A gente tem que estar sempre atento ao que é fundamental para nós numa relação e o que é insuportável para nós numa relação. E é aí que a gente vai transitar para ver se é possível para nós aquele encontro ou não. Né? Se tu tá me dizendo que é assim, tu já sabe que é assim. Então, tu vai se frustrar frente ao que tu já sabe que é amarelo, mas tu gostaria que fosse rosa, mas é amarelo, tu sabe que é amarelo. Como é que tu vai se frustrar frente a essa realidade que já existe? Né? E como é que tu vai criar expectativa frente a uma pessoa que, se tu já avisou o que é importante para ti, ela não se transformou, é porque ela não está vendo o que tu está vendo, ela não está achando necessário, ela não está afim. Então, assim, a gente só pode mudar aquilo que a gente sente frente a como agem com a gente, mas a gente não pode mudar a pessoa, né? A gente não pode desejar que essa pessoa haja de uma outra maneira com a gente. Né? Porque só ela pode querer realmente se modificar e se transformar, né? No agir dela com a gente. Como agir quando ele sempre diz que eu não valorizo ele e não faço feliz, não sei o que fazer para mudar, mas me sinto impotente. Olha, eu acho que tu precisa, talvez, perceber se realmente o que ele espera é possível para ti. Se é possível para ti entregar o que ele deseja. Porque, assim, também é legal, também é idôneo e também é muito honesto a gente perceber quando existe uma incompatibilidade relacional. Se tudo que eu faço de melhor para aquela pessoa não é suficiente, eu não consigo alcançar aquilo que ela precisa, que é fundamental para ela, eu não sei se é ali que eu tenho que ficar, né? Como agir em um começo de relacionamento onde você tem medo de se machucar e ser machucada? O relacionamento não tem a ver com o seu medo de se machucar, de ser machucada, porque tu acabou de dizer ali, né, Fabiane, que é um novo relacionamento, né, um começo de relacionamento. Então o relacionamento nada tem a ver com o teu medo. O teu medo vem das tuas relações passadas, de histórias tuas onde talvez tu tenha se machucado, né, ou tenha machucado. Então tu tenha machucado alguém ou tenha sido machucada. Então o que tu precisa mesmo é conhecer essas lacunas, essas dores, essas feridas para ver se elas já viraram cicatrizes ou se elas ainda estão abertas e tratar disso para tu não sobrecarregar um relacionamento novo, um livro em branco, digamos assim, que vem para ser escrito com coisas tuas do passado. Então é muito importante para a gente poder se relacionar de maneira saudável, que a gente também tenha um trabalho sobre aquilo que já foi, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas dores, para que a gente não venha trazer na bandeja toda a nossa dor para uma pessoa que está chegando e às vezes ela nem sonha que a gente se sente assim, porque ela vem de uma outra realidade, de uma outra família, de uma outra história, de uma outra vivência. Então, para a gente poder se relacionar de uma maneira inteira, a gente também tem que estar inteira nas nossas sombras, nas nossas luzes, tendo percepção e aceitação disso. Tenho 2 filhos do meu ex-marido, nos separamos. Tem 2 anos e ele já mora com outra e com os filhos dela. Mas ele sempre, quando me vê, me abraça e me diz que me ama. Ele não me deixa esquecer dele. Olha, Vi, que o fato dele já estar com uma outra pessoa já significa que a vida dele já andou. Quando ele diz que ele te ama, às vezes pode ser até um amor genuíno, até um amor fraterno, por uma história que teve contigo e por ter os filhos contigo, até uma forma de respeitar essa história. Isso não quer dizer que ele te ama como mulher dele, porque ele está com uma outra mulher. Então, assim, talvez tu possa dizer pra ele que não prefere escutar isso dessa forma, isso não vai resolver o teu sentimento interno. Teu sentimento tu só vai conseguir resolver tu percebendo que cabe a ti esquecer dele.
né? Ele tem direito de falar o que ele sente, tu tem direito de dizer que não quer ouvir, ou tu tem direito de ouvir e processar aquilo de uma maneira a não entender de uma forma distorcida, porque fatos são mais importantes que palavras. Talvez ele te ame fraternamente, mas ele já está no amor afetivo sexual com uma outra pessoa. É possível, quando atraímos o outro através de um padrão repetitivo e depois de um tempo separados, ter tido alguma mudança que poderia dar certo, ou isso pode ser teste? Olha, a gente pode mudar e a gente pode se melhorar desde que a gente escolha olhar para as nossas dores, desde que a gente escolha olhar para as nossas lacunas, lidar com elas e então se propor a um novo jeito de fazer. Claro que as pessoas podem mudar, mas assim, tu não pode ficar concentrado no outro, se o outro mudou. Tu pode ficar concentrado na tua mudança e ver se aquele approach que tá rolando com o outro é funcional e faz sentido para essa pessoa que tu se tornou. Se o outro mudou ou não, não é ele te falando que tu vai perceber, né? Até papagaio fala. Tu tem que perceber se o outro mudou através das atitudes dele. Então, com o tempo na relação, ele vai poder te mostrar se essa mudança foi efetiva ou não. Como se relacionar com pessoas que se sentem inferiores? Ué, tu não vai se diminuir porque a pessoa se sente inferior. Tu é quem tu é. Se tu é uma pessoa que tem suas qualidades e tu tá bem, tu não se sente inferior, isso não é pra ofender ninguém. Isso é só a sua realidade e o que tu conquistou. A pessoa que se sente inferior é que precisa buscar artifícios para tentar se tornar uma pessoa com autoestima preservada para poder não se sentir inferior, né? Não é tua responsabilidade ficar se economizando para o outro não se sentir inferior. Então eu vou ser menos feliz, eu vou brilhar menos, eu vou ganhar menos, eu vou expandir menos para não ofender a pessoa, sendo que eu não estou na intenção de ofender, eu estou simplesmente vivendo e cumprindo o meu propósito, que é a expansão, de todo mundo é a expansão. Então assim, eu escrevi um texto sobre isso hoje, não se encolha para caber. Como lidar com uma pessoa que diz que é muito carente de amigos, dizendo que tem muita necessidade de sair e estar junto muito mais com amigos. Se eu falo algo, ele quer terminar. Ué, tu tem que lidar vendo o que é importante pra ti. Sai com as tuas amigas também, faz as suas coisas. Agora não dá pra fazer muita coisa, mas assim, olha pra tua vida e vê o quanto está preenchido também de outros momentos de lazer, de outras pessoas nutritivas pra ti. Ou veja se de repente tu também não tá dando muito foco no boy e de repente querendo que o boy supra todas as tuas lacunas, porque tem isso, né, gente? Essa coisa do relacionamento afetivo sexual é complexo, por quê? Porque as pessoas vão sedentas para um relacionamento no intuito de curar suas feridas antigas, às vezes de coisas lá de relações primárias, de pai, mãe, relações de adolescência, e elas vêm e olham para aquela pessoa como se aquela pessoa fosse ser uma tábua de salvação. E ninguém é nossa tábua de salvação. As pessoas vêm pra somar. Eu acho que as pessoas têm que vir pra somar e pra nutrir e pra expandir. Ponto. Se tu tem um relacionamento que não soma, não expande, não nutre, não faz sentido nenhum tu ter um relacionamento, tu estar num relacionamento. Ah, Ana, mas é conto de fadas? Eu sou a última pessoa a falar de conto de fadas. Vocês que conhecem meu trabalho sabem, enquanto eu digo que não, pelo amor de Deus, contos de fadas, não, né? Mas assim, a pessoa precisa nutrir, somar e expandir. Vamos ter perrengues? Alguém ficou doente, alguém perdeu uma grana, alguém nananã, vamos junto, vamos assumir o perrengue junto, na parceria, na empatia, no compartilhamento. Agora, se a pessoa já chega na tua vida somando, diminuindo, né, subtraindo, drenando a sua energia e pondo em ti a expectativa de toda a felicidade dela, porque tu é como se fosse a tábua de salvação dela, aí não tem como isso ser funcional e saudável, porque são duas pessoas inteiras lá com seus buracos, que todos nós temos, tá, gente? Nossas lacunas, são duas pessoas inteiras com suas lacunas que vão somar uma na vida da outra e permitir que haja expansão, porque ninguém veio aqui para sofrer. A gente veio aqui para ver as coisas que a gente passa como instrumentos, artifícios de expansão, de evolução, para através das nossas dores a gente se tornar mais potente, mais resiliente, mais capaz, mais empático, mais humilde. Agora a gente não vem para sofrer por sofrer. A gente vem para se desenvolver. Então, um relacionamento, a gente precisa que seja um relacionamento de expansão, sempre. Seja de amizade,
seja no trabalho, que tu vai ter talvez um relacionamento mais íntimo com alguém que vai virar um amigo, uma amiga, ou seja, no relacionamento afetivo sexual. Expandir. Se tu tem relacionamentos que te drenam energia, que diminuem, que aumentam a sua ansiedade, que diminuem a sua paz, que mais te tiram do que te somam, o que é que tu tá fazendo numa relação assim? Qual é o sentido? Ai, é culpa, pena. Agora, ficar com alguém por culpa, por pena, isso não é justo nem com a pessoa. Porque a pessoa pode muito bem sobreviver sem você. Nós não somos insubstituíveis, nós não destruímos ninguém. Assim como também não salvamos ninguém. Tava com saudade da live? Eu vou vir toda terça-feira fazer lives às 19h30 e amanhã começa o curso, Transformação Feminina. Quem não conseguiu dessa vez vão ter vários outros, tá, gente? Mas esse, vocês estão me perguntando, não tem mais como se inscrever, ficou só uma semana. Vai ser no outro Instagram, é fechado, mas em breve teremos novos, tá? Olha, eu gosto dessas perguntinhas. Atraímos o que permitimos ou a carência pode mascarar sentimentos rasos? As duas coisas. Sempre atraímos o que permitimos, né? Só chega a mim aquilo que eu acabo atraindo e só se mantém porque eu permito. Então, eu atraio de uma maneira inconsciente, não é assim, nossa, eu quero muito me reter um relacionamento difícil. Ninguém pensa assim, mas inconscientemente eu atraio isso e aí eu permito que isso se mantenha na minha vida conscientemente, querendo me enganar de que aquilo é bom, querendo me enganar de que a pessoa vai mudar, quando ela não está demonstrando com atitudes, só com a fala. Então eu me engano para permanecer. Por que a gente se engana para permanecer? Porque a gente quer que funcione, porque sim, porque a gente é teimoso, a gente é mimado, a gente é infantil. Essas são as sombras do ser humano. Eu, tu, todas vocês que estão aqui ouvindo. O que a gente precisa é sempre estar manejando essas sombras, iluminando mais os nossos pontos de luz para que essas sombras não cresçam e não façam com que a gente se torne refém. E quanto menos a gente olha para as nossas sombras, mais a gente se torna refém delas. Então, assim, a carência e as brigas do ego, da vaidade, né, da nossa arrogância humana, podem fazer com que a gente esteja ali catando os farelinhos de pão caído da toalha, fantasiando que aquilo é um pão recheado, maravilhoso, quentinho, recém-saído do forno. Sim. Aí, por isso a importância do autoconhecimento, por isso a importância da manutenção do despertar. Ana, então eu tenho um bom nível de autoconhecimento já, e aí agora tá de boa, então. Daí agora eu toco minha vida, né? Fico bem felizona sem ter que olhar para nada. Não, porque o despertar é um contínuo acordar e dormir, intuindo o despertar, se trazendo para processos meditativos de conexão contigo, cheirando os olhinhos, tipo assim, 1000 instrumentos, se buscando, fazendo terapia, fazendo retiro, fazendo um curso, ouvindo uma live, interiorizando, escrevendo sobre os sentimentos, pesquisando pai e mãe. Tudo isso é instrumentalização para que a gente não coloque o óculos embaçado que nos faz chamar migalha de pão inteiro recheado. E quando a pessoa diz que não gosta de te ver forte, faz tudo para você não crescer. Bom, aí é a tua escolha. Se a pessoa já te disse que não gosta de te ver forte, porque provavelmente ela se sente enfraquecida, isso é uma demanda dela, e tu aceita, mesmo percebendo que não existe uma torcida, né? É como tu ir ali, vamos pensar que em Curitiba tem o Coxa e o Atlético, tá? É como tu ir na torcida do Coxa com uma camiseta do Atlético. Tu vai na torcida do Coxa, tu veste uma camiseta do Coxa ou tu fica bem quieto, né? Porque o time tá ali querendo ganhar. Então, se tu tem uma pessoa que tá jogando do outro lado e que já te disse que tá jogando do outro lado, independente dos motivos dessa pessoa, tu tem que questionar por que tu tá aí. Não faz sentido estar num relacionamento onde claramente a pessoa já te disse que não quer te ver expandir. Por mais que te doa a princípio abrir mão disso, tu vai ver que tua vida vai alavancar depois, que tu realmente se permitir, né? Como não criar tantas expectativas no início quando estamos nos conhecendo? Quando mostro o que gosto, eles se afastam.
Olha, gente, eu acho que é tudo com calma. Eu acho que é um tatear, eu acho que é um, viu a piscina ali, coloca o dedo, veja a temperatura da água, coloca os dedinhos, não precisa pular de ponta, se não sabe a temperatura. Senta, molha as canelas com calma, sem desespero, né? Criar a expectativa do que se aquela pessoa, a princípio, só está aparecendo para tua observação. Fica em ti, não vai no outro direto, sabe? Pensar como o outro está, o que será que o outro está pensando sobre você. Muito mais útil é tu pensar como tu se sente na presença daquela pessoa e não fica pensando como o outro será que está te vendo, porque aí tu se distrai de você e tu não é mais quem tu é. Então, se quando tu mostra que gosta, eles se afastam, deixe que eles se afastem. Tu não vai deixar de mostrar que gosta, porque pra pessoa o teu gostar não é legal. Em algum momento, tu ser espontânea e genuína, alguém vai olhar pra isso e vai, pô, que legal essa menina aí, que legal, porra, quero ficar com ela é gente boa, curti ela. Mas não é porque, por que a gente tem que ser, todo mundo tem que gostar da gente? Por que a gente acha que daí tu tem que ver também os teus padrões de relacionamento, de funcionamento, se tu não é afim de gente indisponível sempre, daí só bate em porta fechada, fiz um vídeo sobre isso, vou postar. Tu tem que ter uma noção também da tua busca, da tua escolha. Essa busca tá sendo funcional? Essa busca vem de acordo com o que é fundamental pra mim no relacionamento? Essa busca essa busca consegue me livrar do que é insuportável pra mim no relacionamento? Onde é que eu tô me metendo? Por que é que eu tô fazendo isso? O que é que eu estou buscando? Então, mesmo estando no relacionamento com alguém, as perguntas têm que ser sobre nós. Como eu me sinto com essa pessoa? Né? As atitudes que essa pessoa tem comigo me nutrem? Eu me sinto segura? Essa insegurança é do relacionamento ou é insegurança minha que eu tenho lá com a minha mãe porque blá, 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 blá? Então, por isso a importância do autoconhecimento. Se eu não conheço de mim, se eu não me compreendo, como é que eu vou ter a capacidade de desenvoltura de compreender aquela relação, de vivenciar aquela relação com segurança, se eu não tenho essa segurança? Como? Não... Gente, é um processo meio lógico, não tem como, né? O que você pensa de uma relação que existe filhos, mas que não são mais um casal? É necessário se falar todos os dias? O que pensa a respeito? Tá, vamos pensar que um casal teve uma união e teve crianças. Aí depois disso, o casal deixou de ser um casal. O casal precisa se falar quando existem situações do interesse em comum, né? Do afeto em comum, do amor em comum, que são os filhos. Tem situações para falar sobre os filhos? Fala. Não tem? Não precisa falar. Agora, se as crianças querem todo dia falar com o pai, sim, né? Porque, cara, é o pai, óbvio. Agora, tu não tem necessidade de falar todo dia, a não ser que tu tenha questões para resolver sobre os seus filhos. Ah, Letícia, obrigada. Como se relacionar com pessoas egocêntricas? Gente, uma coisa vocês precisam entender: como se relacionar com pessoas inferiores, como se relacionar com pessoas egocêntricas, como se relacionar com pessoas... Tu vai se relacionar do seu jeito com todo tipo de pessoa, se respeitando e sempre com muita atenção aos seus limites. A pessoa é egocêntrica, ou seja, isso quer me dizer que ela é egocentrada, autocentrada, ela só pensa nela. Como é que eu vou me relacionar com ela? Se a pessoa é realmente isso que está dizendo, nem tem espaço para se relacionar. Porque a pessoa está com as feridas dela, ela está umbigada e ela vai precisar de um processo para poder deixar alguém entrar. Então, se não tem espaço para tu entrar, nem tem como tu se relacionar. Preciso superar meus medos, medo de sofrer, tenho medo dele só querer brincar com os meus sentimentos. Ele tem 30 e eu tenho 45. Bom, na idade eu acho que não tem nada a ver, vou falar isso pra você, porque assim, eu conheço pessoas de 28 anos que têm maturidade de 40 e conheço pessoas de 40 que têm maturidade de 20, de 15. Então, assim, não coloque crenças limitantes pra te dar mais medo, né? Tu já sabe que tu tem os medos, tu tem medo de sofrer, tu tem medo dele brincar com os teus sentimentos, mas tu tem que lembrar, Patrícia, que tu é uma mulher de 45 anos e que mulheres podem ter intuição e o faro aguçado para sentir o cheiro da verdade ou da mentira em seus relacionamentos. Então, às vezes, tu se sente uma menina para se relacionar, porque brincar com os sentimentos de uma mulher de 45 anos, tu tem que
Tu tem que praticar muito abandono pra isso acontecer, autoabandono. Porque se tu tiver acordada, cara, 45 anos, pô, a gente já viveu coisa. Eu tenho 40, vou fazer 41. A gente já viveu coisa. A gente tem as anteninhas ligadas, a gente tem, ó, faro bom, a gente já tem malícia, a gente teve vivências, né? Então, assim, não se coloque na criança limitante de se sentir como uma menina de 15 anos, trabalha essa adolescente que vem aí, né? É querer ocupar espaço, e também não fica presa nisso da idade dele, porque existem irresponsáveis afetivos de 15 anos, e que daí a gente até entende que sejam, e de 30, e de 40 e de 50, tá? Oi, Laurinha. Como posso saber se a minha sensação de falta é legítima ou só carência? Tá sempre faltando. Se tá sempre faltando, Laurinha, talvez falte um pouco de gratidão, talvez falte de um pouco de olhar para o presente e perceber o quanto que já tem. Às vezes o olho da gente fica muito grande na falta e fica pequenininho para o que a gente já tem. Então é legal a gente fazer um treino de abrir o olho para aquilo que já funciona, para aquilo que é bom, até fazer uma lista de coisas, aspectos positivos e negativos, aspectos de sobra e aspectos de falta. Às vezes tu vai ver que o aspecto de falta é muito mais uma construção mental, tudo que realmente é realidade. Porque se, né, assim, se é sempre tá faltando, o sempre já diz que tem uma disfuncionalidade e que tem um excesso desse olhar sobre a falta. Então é importante que realmente tu busque se transformar no intuito de já poder agradecer, porque a gratidão, gente, é uma coisa que eu tô falando isso porque eu acho muito importante, porque é uma coisa para a qual eu me puxo todo santo dia. Por que que a gente perde um pouco o senso de gratidão? Porque a gente acostuma com o que a gente tem. Então, vamos supor que teu sonho é um trabalho fantástico, daí tu consegue o trabalho. Daí tu fica agradecendo, assim, um tempo, um ano. Daí aquele trabalho, ele vira automático na tua vida. Por isso a importância de meditar e trazer para o presente. Quando vira automático, eu já começo a pensar, que saco, já poderia ser melhor o salário, eu poderia já estar numa outra situação. E daí a gente já começa a perder a gratidão porque aquilo se tornou comum a nós e a gente esquece de como a gente desejou. Então é legal sempre a gente voltar, nossa, eu desejava tanto isso, olha, eu consegui. Isso não é estacionar. Isso é ter gratidão e pensar, nossa, como eu posso evoluir ainda nesse aspecto? Mas assim, a gratidão faz com que a gente esteja sempre percebendo a sobra, sabe? Oi, Isa. Alguns coaches dizem que se não deu certo antes com alguém é porque eu não soube fazer a conexão, que o destino não existe. Você acredita que tem pessoas predestinadas, não deu certo porque tem outra no caminho? Isa, eu acredito, essa é meu lema de vida, de que nós estamos aqui para evoluir, transcender, compreender, craquelar nossas dificuldades, nos desenvolver, nos tornarmos mais potentes, mais capazes, mais felizes, mais maduros. Então, eu acredito que muitas coisas são desviadas, sim, do nosso caminho, para que a gente possa se desenvolver e vibrar melhor e ter algo mais legal do que aquilo. E muitas vezes o que a gente deseja não é o que a gente está pronto para receber. Por isso, existem muitos mais mistérios entre o céu e a terra do que julga nossa vã filosofia. Na ciência não explica tudo. Então, sim, eu acredito no espiritual, eu tenho uma espiritualidade muito forte. Eu não tenho tanta religiosidade, mas eu tenho muita espiritualidade. Então, eu acredito, sim, que existe muito mais além só da nossa vontade. Né? Eu não sei quem são essas pessoas que disseram isso. Respeito o modo de pensar de cada um aqui, é só o que como eu vejo, tá? Eu tinha um relacionamento que não somava, terminei e agora ele não se conforma. Está 9 meses, todo santo dia, me manda mensagem mesmo bloqueado, ele cria fakes. Pois é, mas daí é um processo dele, né? Se ele quer ficar fazendo isso, denota a dificuldade dele de fazer despedidas, de aceitar ou não, e reforça que talvez estava certo de terminar esse namoro, né? Letícia foge. Isso aí, é bom que vocês falam por mim. Ele terminou dizendo que a minha energia não é boa, que lá na frente ele sentia que a gente não daria certo. Tá, Camila? E aí, o que a opinião dele define sobre você? A opinião dele é o quê? Uma areia? Um grão de areia do teu universo? Tipo, porque ele disse a verdade?
Tu concorda com o que ele disse? Tu não acha a tua energia boa? Se isso te serviu porque tu concorda e tu quer melhorar a tua energia, pega isso como uma mola propulsora pro seu desenvolvimento. Agora, ele terminou comigo porque olha que absurdo, disse que a minha energia é boa. Por que será que todo mundo tem que achar a gente bom, bonito, gostoso, legal? Tem gente que não acha. E aí? O que isso diz sobre mim? E se alguém vier aqui e não gostar do meu trabalho? O que isso diz sobre mim? Esse é o meu trabalho. As pessoas têm a opinião que elas quiserem ter. Eu sei quem eu sou e eu sei que eu não sou unanimidade, né? Então a gente tem que cuidar com isso também, porque a gente tem uma tendência muito grande a querer ser unanimidade, né? Então isso é a coisa da vaidade do ser humano, né? A gente quer ser para todo mundo como a gente foi para nossa mãe e para nosso pai, especiais. E não é, gente. Não é, porque assim, as pessoas têm opiniões diversas e o que pensam sobre nós não nos define. Então a gente precisa aprender também, isso é maturidade, que independente do que o outro pensa, se tá muito certa do sua índole, se tá muito certa das suas escolhas, se tá muito certa daquilo que tu quer pra tua vida, cada um pensa o que quiser. O cara disse que não quer nada sério porque saiu de uma relação muito longa. Só embuste, pulo fora? Gente, sei lá, esse negócio de embuste, né? Eu acho ruim falar assim, porque não é porque não quer ficar com a gente que é embuste, né? Às vezes é uma pessoa legal, a pessoa não quer ficar com a gente. Né? Essa coisa assim, por que não me procurou? Gente, não procurou porque não quis. Não, mas eu acho que a pessoa tem problema psicológico. Mas porque não quis igual. A única coisa que a gente precisa se concentrar é no sim ou no não que dão pra gente. Se a pessoa deu um não pra gente, é o não que a gente tem que trabalhar. Se a pessoa mudar de ideia, ela que venha com atitudes, demonstrar, poxa, desculpa, eu tô afim, quero tentar, e daí tu vê se tu é afim naquele momento. Então, assim, o cara diz que não quer nada sério, aí tu tem que se perguntar. Tu quer se divertir? Porque pelo jeito ele quer se divertir. Nada errado com isso, escolhas. Se tu quer se divertir, de boa, se diverte com ele. Só que assim, por que tu tá nele? O que ele quer? O que tu quer? Tu quer uma relação séria? Se tu quer uma relação séria, o cara já falou que não quer uma relação séria, por que tu tá esperando o cara? Né? Não é porque ele não quer se relacionar que ele é o embuste. Ele não quer, tá sendo sincero até. A escolha dele, sabe? A gente tem que ter essa maturidade. Ele não quis ficar comigo, que não sei o que, sabe? É um jeito da gente se defender e rebaixar outra pessoa. Não quis estar comigo. Pois é. Mas como? Como não quis estar comigo? Quem diria não pra mim? Entende? Essa é a nossa criança, né? Que assim, como não vai brincar da minha brincadeira, então eu também não vou brincar, vou subir. Vou contar pra minha mãe e vou subir, me dá minha bola. A gente faz isso. Porque a gente é humano. E a gente é falho, e a gente é vaidoso, e a gente é infantilizado muitas vezes. São as nossas sombras, as minhas, as tuas, Andréa, a da Geisiane, de todo mundo que tá aí. Do que a gente precisa é ter muita consciência dessas sombras, não ficar colocando no outro e se adultecer muito, né? Amadurecer pra gente não ficar refém desses processos, porque a gente precisa desqualificar o outro que não quis estar com a gente às vezes. Por quê? Né? Pra quê? Como não criar tantas expectativas no início quando vamos conhecer? Quando mostro que gosto, isso aqui eu já vi, né? Se eu já não vi, eu já expliquei a mesma coisa. Só um agradecimento, Elaine. Tá, tem 3 dias que minha mãe faleceu e eu estava me cobrando muito. Abri o celular e ouvi sua mensagem nos stories que fez total sentido pra mim sobre não me cobrar tanto. Ó, já me dá vontade de chorar, porque gente, eu sou, né, uma canceriana, então as coisas me emocionam. E assim, é muito bonito ler isso porque saber que em algum lugar, numa época tão difícil, ou em dores, independente da pandemia, que as pessoas sentem, tu poder levar um alento, é algo que realmente tu fala assim, pô, Deus, obrigada por me dar essa função, porque eu tenho muita gratidão por poder levar, assim, né, porque eu sou só um canal. Uma pessoa que não perdoa a si mesmo, conseguiu perdoar verdadeiramente o próximo? A gente não consegue fazer nenhum hétero processo enquanto a gente não fez um auto processo. Essa é a grande verdade. Porque, por exemplo, se eu não me amo, eu não consigo amar o outro com liberdade, que o amor é livre é um pleonasmo. Eu não tô falando de pegar outras pessoas. Amor livre é assim, saber que a pessoa tem uma vida e escolhe estar contigo, tá? Se eu não me amo o suficiente, eu tenho apego e chamo de amor. Eu tenho posse e chamo de amor. Eu distorço os conceitos. Então, se eu não me perdoei, como é que eu vou perdoar alguém se eu não fiz esse processo comigo, né? Se eu me julgo, eu não tenho como deixar de fazer julgamento.
Eu percebi isso comigo, percebo nos meus pacientes, assim, quando a gente para de se julgar, a gente perde a necessidade de julgar os outros, porque a gente já vê que é tão complexo se tornar melhor, ou é tão complexo fazer as coisas do nosso jeito, driblando o julgamento dos outros, né? Ou percebendo que assim a gente, tudo bem, a gente erra, que daí quando a gente vê como é complexo, a gente para de julgar os outros. Então eu sempre entendo que primeiro é um processo aqui. Quando ele não me escuta, só quer falar e contar seus problemas, fico pensando se o incomodo em relação a isso é sobre mim ou sobre ele. Tu não tem que pensar nada sobre ele. Tu precisa pensar mais sobre você, sentir, não é nem pensar, porque o pensar engana. Tu precisa sentir mais sobre você. Eu vejo que tu tá bem em dúvida. Quem é tu na relação, quem é tu com os teus sentimentos. Então essa busca aí é interna, sem sombra de dúvidas. Eu sempre pensei em namorar, mas ele não. Depois de 8 meses ficando, ele falou em namoro, mas sem falar pra ninguém. Não entendi. Será que ele está querendo me prender ou me enrolar? Yas, o que tu tá querendo? O que tu quer de maneira fundamental no relacionamento? Tem nessa relação? O que é insuportável pra ti, tá fora dessa relação, não é o que ele quer, porque o que ele quer, ele não vai fazer contigo se tu não permitir. Não deem tanto poder pro outro, gente. Estejam em vocês questionando o que essa relação me traz. O quanto eu quero me doar nessa relação, o quanto eu tenho dentro de mim para transbordar nessa relação, o quanto essa relação me nutre, o quanto essa relação me subnutre. É sobre nós, gente. Tá? Então, tá vendo? A maioria das perguntas, e eu digo isso o tempo inteiro em consultório, meu consultório é só online, tá, gente? Eu não atendo mais presencial. Então, no meu consultório aqui, ó, na internet ou nas lives, eu percebo que nos cursos, que assim, as perguntas são muito voltadas pro outro, né? E o outro? Mas e o outro, gente? A gente não sabe. Nós somos um universo tão já difícil de decifrar. Bom, nós não somos decifráveis, nós somos passíveis de autoconhecimento, né? Nós somos possíveis de um passeio profundo em nós. Mas nós não somos passíveis de decifrar completamente. Como é que eu vou ter a pachorra de achar que eu vou conseguir fazer isso lá com o outro, gente? Não vou, não vai. Obrigada, querida. Mércia, obrigada. Tiago, tudo bem? Boa noite, estou conhecendo uma pessoa, estou gostando, ele me faz bem, só que seu passado o condena. Ele foi casado 2 vezes, tem 3 filhos, cada um com mães diferentes, estou confusa. O que eu vou te dizer, né? O que eu vou te dizer? A gente pode definir a pessoa por um histórico dela? Acho que a gente pode ter uma prévia, um trailer. E se de repente o trailer, daí a gente acha que o filme é de um jeito e assiste, às vezes nem é. Já viu o trailer de filme? Às vezes tu achou que era uma coisa e era outra? Eu não sei, vai na tua intuição, vai na tua sensação, vai no quanto esse cara realmente faz em vez de falar, porque quem pula de galho em galho fala, mas não faz, tá? A pessoa fala que é um discurso bonito, ai, se sente uma rainha, princesa, deusa, nossa, o cara falando e fazendo. Presta atenção nas atitudes dele. Gratidão, gratidão, querida. Ana, como ajudar o parceiro de forma leve, sem pressão, a buscar ajuda psicológica? Dizendo, olha, eu acho super legal terapia, eu sinto que em alguns aspectos talvez fosse importante pra ti. Tu é afim? Ponto. Só isso. Não tem como a gente fazer um adulto querer fazer terapia. E aí, quando alguém chega em mim, eu sempre pergunto, por que tu vai fazer terapia? A pessoa fala, porque a minha mulher quis. Ai. Deus já falou, ó, se tu não tem um desejo teu, não vai dar. Ou quando os pais trazem adolescentes, eu tô aqui porque a minha mãe quer. Então eu vou atendo um pouco pra ver se aquela pessoa se vincula comigo, se afeiçoa e ela começa o processo dela. Porque alguém que faz terapia, porque alguém quer, só dinheiro jogado no lixo. Acho que me relacionei com um narcisista. Será que tem jeito? Tem jeito o quê? Obrigada, gente. Ana, descobrimos uma traição por parte do meu pai. Moro junto com meus pais. Não consigo nem olhar para o pai. Como lidar? Veja, é muito difícil essa coisa de traição, né? Uma traição no sistema familiar. Mas tu pensa se tu se sente traída pelo seu pai como filha, tá? Porque o seu pai traiu
a sua mãe, né? Ele teve um relacionamento afetivo sexual fora do casamento. Então, ele traiu a sua mãe, embora seja uma traição meio de todo o sistema. Só que tenta se separar disso, não fica de terceiro, de triangulando com a relação do teu pai e da tua mãe. Antes de tu nascer, eles já tinham uma relação e eles precisam se haver com o relacionamento deles. Tu não pode ficar intermediando e nem tomando dores de um ou de outro, porque senão a tua vida vai bambear. Pela constelação é isso, né? A gente precisa estar honrando e respeitando e perdoando pai e mãe, né? Independente de como tenham sido as vivências. Então toma cuidado para não tomar um lado, né? Porque trair é uma escolha, ok, mas a gente não sabe também os porquês do casal, porque só os dois sabem. Cancerianas, isso mesmo. Obrigada, gente, vocês são tão fofos. Fazendo terapia há 1 ano e somente hoje percebi que passei 1 ano falando apenas dos ecos das relações comigo e nunca sobre mim realmente. Mas foi linda essa descoberta. Dolorida, normal. Sei lá o que é normal, mas tomara que seja muito comum, que todas as pessoas percebam isso. Que maravilhoso isso que tu descobriu. Fique muito feliz. É dolorido, eu sei. Eu faço terapia. Porra, eu sei, só que assim é muito libertador, é isso que eu falo sobre expandir, sobre crescer, sobre se desenvolver. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para dizer o quanto foram maus conosco, nós não estamos aqui para dizer o quanto nos foi tirado, ou se a pessoa for embora, ai, eu não tenho mais vida. Nós não estamos aqui para ser um reflexo de uma outra pessoa, nós estamos aqui para vivermos a nossa identidade, a nossa essência, com tudo que isso comporta, que é com muita coragem que a gente precisa fazer isso, porque não somos unânimes, não é todo mundo que vai querer a gente, não é todo mundo que vai admirar a gente, não é todo mundo que vai bater palma para as nossas escolhas, e a gente tem que estar muito certo do nosso coração, de quais são, e muito trabalhado no nosso autoconhecimento para essas escolhas serem funcionais pra gente. Então eu achei lindo isso que tu fez, eu vou até ler de novo. Terapia 1 ano e só hoje é o dia de hoje, sei lá, é que eu tenho muitos anos de terapia, até hoje umas coisas acontecem e eu fico, ai, não acredito, sério. E daí ligo pras minhas amigas e falo, amigas, as minhas amigas não estão aqui hoje todas, as que sempre vêm, mas eu ligo e falo, amiga, ai, cara, eu fui pra terapia e olha, ai, não acredito, porque olha, eu tenho tanto tempo de terapia, é isso aí a vida de fazer terapia. A gente tá sempre melhorando, desenvolvendo mais e liberando mais e aceitando mais as nossas dificuldades, e tá tudo bem também. Descobriu isso? O que eu faço com isso? Não faço nada por enquanto. Tô lidando, entendeu? Isso já é processo. Descobrir também é processo. Tem que mudar tudo da noite pro dia. Descobrir é processo. Então, assim, olha que forte isso. 1 ano falando apenas dos ecos das relações comigo e nunca sobre mim realmente. Tu disse assim uma frase, escreva sobre isso pra você mesma. Marque o dia. Põe uma taça de vinho, faça um brinde pra você mesmo, ou sei lá, se tu não bebe, um copo de uma parada que tu curta, porque esse momento aí vale a vida, viu? Parabéns. Maria Vitória, minha amiga do coração, né, amiga? Tu também que tem anos de terapia, né? É isso, é um despertar contínuo. Ana, como ajudar uma amiga que o namorado pegou HIV? Não estou conseguindo ajudar e ela está aqui assistindo você. Chamei ela pra ouvir você. Ajudar, ouvir ela, né, os medos dela, a dor dela, como ela tá se sentindo, se ela tá aí ouvindo, que ela possa processar esse luto pra ela também. Eu não sei se ela contraiu ou não, se só o namorado contraiu, mas que ela pense nela agora, né, que ela pense também na dor dela de estar passando por isso, e tu como amiga, Estefânia, só acolhe, não tem nada pra dizer, sabe? A gente não tem que achar que com a palavra a gente vai transformar a vida de alguém. Eu, por exemplo, tô aqui falando com vocês, não me acho no papel de transformar a vida de ninguém. No máximo de inspirar a vida de alguém que esteja pronto pra receber. Então, assim, um abraço, às vezes, só de sentar do lado, né? Eu, pelo menos, quando eu tenho essas paradas com as minhas amigas, assim, né, que eu preciso ajudar, eu sento do lado, assim, quando eu vejo que a pessoa, ela tem mais profundidade, assim, que a gente tem um negócio mais ali conectado, daí fala as coisas que pode ser útil, mas muito cuidado nesses momentos, né, tu senta do lado e fala, tô aqui. Daí olha e fala, quer chocolate? Não. Quer um vinho? Sim? Vou pegar. É isso, assim, é fazer um carinho, é dar um abraço, é fazer um cafuné, ver se a pessoa quer um cafuné ou se ela quer uma distância. É isso, é estar junto.
A ajuda que a gente tem pra dar é estar junto. Oi, Aninha, tudo bom, amiga? Então, eu me fiz essa pergunta sobre perdão porque sempre acreditei que perdoei as pessoas com facilidade, mas sempre olhava pra mim e não consigo me perdoar. Isso aí, bingo. Será que tem jeito de dar certo do narcisista mudar? Bel, eu não sei se essa pessoa é diagnosticada e tal, mas narcisismo é um transtorno de personalidade. Por que tu não pensa que de repente tu pode querer um relacionamento mais leve em vez de ficar pensando como se os psiquiatras ainda não descobriram, se os psicólogos ainda não descobriram? Por que tu não prefere talvez querer ressoar um relacionamento mais leve do que ficar tentando fazer um experimento com um transtorno de personalidade, né, que pode te machucar? Acho que é bom ter um cuidado com isso. Tô cansada de ficar sozinha, fico achando que tem algum problema. E tu tem que se trabalhar na tua terapia, né? Pra descobrir, talvez, por que tu tá sozinha tanto assim. Será que tu deixa entrar? Será que teu inconsciente permite entrada? Será que tu, em certa maneira, se indisponibilizou para as relações afetivas sexuais por alguma dor passada? Porque, gente, a gente não existe só no que tem aqui na cabeça, não, tá? A gente existe no inconsciente. E o inconsciente coordena muita coisa. E a terapia, e as terapias, a psicoterapia, que é a terapia com psicólogo, e as terapias holísticas, elas nos dão uma mão bem legal pra gente trazer aspectos do inconsciente. Porque assim, ficar cansada de estar sozinha, de repente há anos sozinha, porque eu não permito ninguém entrar, às vezes nem sei disso, sabe? Ela contaminou com HIV e não está conseguindo reagir. Mas é isso, tu não vai resolver pra ela. Tu vai simplesmente oferecer o teu amor, teu abraço, teu carinho, tá? Após tomar consciência das nossas sombras, o que fazer com elas? Boa pergunta. Primeiro, processar, porque quando a gente descobre as nossas sombras, algumas dá um negócio na gente, a gente fala, é sério, gente, eu falando que fulano faz isso comigo e eu faço igual. Daí tu vai lá falar do teu relacionamento e daí tu percebe que tu faz a mesma coisa. Daí tu fica quieta assim, pensa, então não é culpa do fulano? Não. Então quer dizer que a nossa relação que tem esse funcionamento, que nós dois fazemos isso, é isso. Então essa minha sombra por exemplo, vamos jogar aí. O apego é meu também? Nossa, então eu preciso processar, acolher e então, já que eu trouxe para o consciente, agora eu vou trabalhar e me policiar, né? Manejar as minhas relações para, por exemplo, driblar esse apego que é uma sombra minha, conseguindo amadurecer e fazer diferente, por exemplo. Conheci há pouco tempo através do magnífico Vitor. Vi, querido, estou apaixonado por ti. Obrigada, amada. Gratidão pelo teu carinho, viu? Esse carinho chega aqui, vocês têm certeza disso. Qual o limite entre sempre para si mesmo e egoísmo? Qual o limite entre sempre para si mesmo? Não entendi. E egoísmo? Talvez tu tá dizendo qual a diferença entre amor próprio e egoísmo? É isso? Se for, talvez tá olhando para os seus sentimentos e o egoísmo e tal. Uma pessoa egoísta, ela não tá disposta a compartilhar, tá? Quando a gente melhora e a gente quer melhorar inclusive para os nossos relacionamentos, pra gente poder reverberar com relacionamentos legais e pra gente poder realmente compartilhar com qualidade. Então a pessoa que se trabalha e se olha é porque ela quer se nutrir o suficiente para transbordar. Porque se eu não tenho nada dentro e eu faço pro outro, eu vou cobrar. Porque eu já não tenho. Eu sinto que estão tirando de mim porque eu quero receber porque eu não tenho. E daí eu vou cobrar. Então, se eu tenho, eu só transbordo. Então é uma delícia para mim compartilhar, é uma delícia para mim somar, é uma delícia para mim deixar fazer parte, entende? Então o egoísta, ele é rançoso, ele é amargo, ele não tá preocupado com a partilha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é simplesmente totalmente diferente, tá? Ana, tenho muita dificuldade de me soltar na relação sexual e até mesmo sentir prazer. O que poderia me ajudar? Meninas, o que vocês acham da terça que vem a gente fazer uma live sobre sexualidade feminina? Faz bastante tempo que eu não falo disso. Assim, né? Em consultório eu falo direto, mas assim, na live,
Vamos fazer, a gente conversa sobre isso. O que vocês acham? Tenho 26, desde os 15 me relaciono. Tive 2 relacionamentos longos, estou doente emocionalmente porque foram conturbados. Será que preciso ficar sozinha agora? A sua pergunta é a sua própria resposta. Tu tá há 11 anos sem conseguir sentir o que é a sua própria companhia porque tu tem sempre alguém para refletir algo. Seria muito legal que tu pudesse se acompanhar por um tempo e sentir o que é assistir um filme sozinha, o que é tomar uma taça de vinho sozinha. Gente, quando eu falo taça de vinho é porque eu adoro vinho, mas vocês pensem que vocês colocam as coisas que vocês gostam. Dormir sozinha, acordar sozinha, sentir a solidão, perceber o quanto que tu tem dificuldade de fazer isso ou não. Acho saudável, muito saudável, sim. Um tempo, né, um rehab de relacionamento, até para poder mudar um pouco a sintonia e ter relacionamentos legais, né? Como ser uma pessoa mais autogenerosa comigo, faço terapia, mas ainda sou uma pessoa que me cobra demais e acho que só falo besteira e fico remoendo as coisas. Então, ainda mais terapia, ainda mais meditação, ainda mais pequenos gestos de auto-amor contigo é um processo. Só o fato de tu aceitar que tu ainda tá aí, tu já tá sendo generosa. Ah, eu ainda me cobro demais. Pois é, mas ai, cara, eu vou acolher, sabe? Porque ainda não consigo fazer melhor que isso. Então, olha, ama, fala pra você no espelho. Tá tudo bem, viu? Que tu tem essa dificuldade. Hoje nós vamos dormir aqui, eu e você com você mesmo, dizendo que tá tudo bem, porque isso é ser generoso. Ser generoso com a gente não é resolver todas as nossas dificuldades no tempo que a nossa mente acha que tem que ser. É a gente entender que a gente tá dando o nosso melhor e que as coisas vão clareando à medida que a gente se acolhe e até permite ficar naquela situação que é o máximo que a gente consegue fazer naquele momento. Aquele ditado que diz, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Qual o seu ponto de vista? Meu ponto de vista é que é isso aí mesmo. Porque se eu me amo, eu ando com gente que me ama. Se eu me respeito, eu ando com gente que me respeita. Se eu sou do bem, eu ando com gente do bem. Se eu tenho energia vibrante, feliz, eu vou andar com gente com energia vibrante, feliz naturalmente. Assim, não preciso escolher. Vai vir e vai sintonizar e vai desplugar do que é ruim. Como fechar o ciclo de um relacionamento que estraguei tudo por imaturidade e hoje totalmente arrependido pelas atitudes? Pois sempre amei e realmente não tem a chance de voltar. Ti, então se não tem a chance de voltar, para de teimar e não acha que é tudo perdido, tá? Tu vai fechar porque tu vai aceitar o não dessa pessoa e tu vai perceber que talvez através do não dessa pessoa é que tu pode amadurecer. Que talvez se essa pessoa voltasse pra ti, tu nem tivesse essa chance de amadurecer. Talvez no teu caminho esteja uma outra pessoa em que tu vai poder fazer diferente como aprendizado desse relacionamento. Então não briga com o que tá sendo, acolhe e aceita, tá? Eu não consigo aceitar os caras que já passaram na minha vida, depois que o encanto acaba já era. Será que se voltar para algum será um erro? Tá, mas os caras estão sentados esperando tu decidir? Gente, a gente precisa aceitar as coisas que a gente vive. A gente precisa saber, a gente tem que honrar a nossa história, com as sombras e com as luzes, porque a gente só chegou aqui por conta de tudo que a gente passou, a gente fez o melhor que pôde. Se eu fui lá atrás, eu fiz uma cagada e eu não tava enxergando o que eu tava fazendo, como é que eu vou me punir? Agora, se hoje eu enxerguei a cagada e eu continuo fazendo, aí é minha responsabilidade. Tudo que se torna consciente é minha responsabilidade. Enquanto não é consciente, não é minha responsabilidade. Por isso que, à medida que eu faço terapia, que eu trago conteúdos do inconsciente, que eu me trabalho, eu me torno obrigatoriamente autorresponsável. Porque se eu percebi e não fizer nada, é porque eu tô me fazendo de louca. E daí eu tô mentindo primeiro pra mim. Toda traição, gente, que acontece quando a gente trai alguém, quando tudo... É porque a gente se trai, a princípio. E a pior traição que pode existir é aquela que a gente faz com a gente. Porque daí a gente só vai refletir esse aspecto de traição nas nossas relações. Seja com sexo, seja com dinheiro, seja com falta de atenção, seja com a morte de matar o amor aos poucos, tá? Então, meus amores, eu vou me despedindo por aqui, tá? Eu venho de um dia cheio de atendimentos e fiquei com os meus filhos um pouco, mas não o suficiente. Também vou lá, preciso jantar.
Tá bom? Obrigada pela companhia. Eu vou deixar a live salva aqui por 24 horas, tá bem? E eu vejo vocês semana que vem. Vamos falar sobre sexualidade feminina, os boys que quiserem vir também, né? Conhecer um pouco mais. Gra, vai ficar aí, tá? Venham também, tá bom? Toda terça, 19h30. Ai, vocês são tão fofos. Obrigada pelo carinho, pela energia tão gostosa que é. Eu termino aqui cheia de amor, tá bom? Beijo pra vocês, amores.